falou para mim, Politi, o mais importante é serviço. Por quê? Porque a gente está oferecendo para o nosso cliente uma experiência. A gente tem que ter essa consciência de que a gente está oferecendo para o nosso cliente é uma experiência. De novo, Marcelo Politi por aqui. Você já sabe que eu ajudo donos de restaurante a terem, de operações gastronômicas, a ter sucesso nos seus negócios. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre serviço. É o que a gente chama normalmente no mundo dos restaurantes de front, tá? Em inglês, lá nos Estados Unidos eles chamam de front of the house. É chique, eu adoro quando a gente faz essas referências, né? Esses anglicismos. Vocês vão ter que me aguentar com o meu inglês. Vamos pro front, vamos falar um pouco de serviço hoje aqui, tá? Me acompanha que vai dar bom. Ó, primeira coisa que eu penso quando eu falo de serviço, o cliente. Isso, eu fiz umas entrevistas, eu converso com muita gente sobre serviço, e esses dias eu tive uma entrevista, eu queria compartilhar com vocês o tema dessa entrevista, que era sobre experiência de cliente. A pergunta que eu fiz foi o seguinte: você, como especialista, aliás, eu estou fazendo bastante entrevistas, tá? A gente vai compartilhar essas entrevistas com você aqui no nosso podcast. Mas a pergunta que eu fazia para a pessoa era o seguinte: o que você acha que é mais importante numa operação gastronômica? O serviço, a cozinha, o marketing, a gestão? Eu sei que tudo é importante, eu sei que é um conjunto de coisas que faz o sucesso de um estabelecimento, mas se você tivesse que escolher uma coisa, o que você diria que seria o mais importante? E o cara é chefe de cozinha, tá? E sabe o que ele falou? Falou para mim, Politi, o mais importante é serviço. Por quê? Porque a gente está oferecendo para o nosso cliente uma experiência. A gente tem que ter essa consciência de que a gente está oferecendo para o nosso cliente é uma experiência. Uma experiência. Então, muitas vezes, a gente se dá a importância, a gente como chefe de cozinha, fala assim: nossa, a nossa comida é por isso que o cara vem aqui. A nossa comida é a coisa mais importante do mundo. A nossa comida tem que ser o máximo do máximo. Porque, agora, se você pensar qual a motivação das pessoas para saírem das suas casas e irem no seu restaurante, você vai reparar que, às vezes, a maioria das vezes, não tem a ver com a comida que o cara vai comer no seu restaurante. Tem a ver com a experiência que ele vai ter lá. Tem a ver com ele passar uma noite legal com a esposa dele. Tem a ver com ele jantar com a família dele. Levar a galera dele para comer num lugar bacana. Tem a ver com ele celebrar alguma coisa. Então, essa pessoa me falou: Politi, se a minha comida tiver boa, né, tiver razoável, mas a experiência que eu consegui proporcionar para essa família, para esse casal, para esse cara, para esse grupo de pessoas, for sensacional através do meu serviço, esse cara vai voltar. Agora, se o contrário acontecer, ou seja, a comida for sensacional, mas a experiência do cara não for legal, não der bom nesse jantar com a esposa dele, a coisa não fluir, o serviço ele não ser bem tratado pelas pessoas do nosso restaurante, ele não volta. Eu fiquei com isso na minha cabeça e falei: cara, isso é sensacional, né? Essa sacada é muito interessante, porque eu me incluo dentro dessa categoria das pessoas que são fascinadas com a cozinha, né, que são fascinadas com a culinária, mas a gente se esquece que a gente está proporcionando para as pessoas uma experiência que tem que ser a melhor possível, né? Tem que estar de acordo com a expectativa que aquela pessoa tem. Eu sempre digo, quando eu estou coordenando uma operação, que é o seguinte: tem aquele negócio chamado REX. REX é realidade contra a expectativa, eu chamo de REX. Então a pessoa, quando chega numa operação qualquer, ela tem uma expectativa. Eu acho, né? Eu gostaria que acontecesse isso. Às vezes a pessoa nem consegue verbalizar essa expectativa que ele tem. Mas todo mundo que chega em qualquer lugar para comer
tem uma expectativa. Aí se aquela realidade for abaixo da expectativa, deu ruim. A experiência não foi positiva. Se aquela realidade que o cara encontrou foi acima da expectativa que ele tinha, deu bom. Então, repara, não é sobre você ter a melhor comida ou o melhor... O cara pode ter uma Rex, né, uma realidade contra a expectativa excelente no McDonald's, numa lanchonete, num x-salada que ele vai comer, num hambúrguer aqui do lado da casa dele. Por quê? Porque ele vai com uma expectativa, mas a realidade, o cara vai com uma expectativa para comer um x-salada no final de noite, voltando para casa, e de repente ele come aquele super x-salada macio, gostoso, com um alface crocante, com aquela maionese caseira, cheia de ervas, aquela coisa gostosa que molha o lábio todo, e ele é atendido por um cara no final da noite que está com um sorriso daqui até aqui, apesar de ser 4 horas da manhã, que o cara deveria ser, né, tá cansado, mas ele abre aquele sorriso, dá aquele acolhimento para aquela pessoa que sentou naquele balcão. Cara, é isso que eu tô falando. Não é necessário você, sabe, é simplesmente você procurar na sua operação superar a expectativa que aquele cliente teria ao ir no seu estabelecimento. Olha só, e de que maneira que a gente faz isso no serviço? Como que a gente tangibiliza isso? Como que a gente viabiliza isso nas nossas operações? Então tem várias maneiras. Eu vou compartilhar aqui algumas das coisas que eu sempre digo, que eu dou no meu curso, que eu falo para os meus alunos, que são básicas. O básico do básico, o fundamental, tá? A pedra fundamental chama-se treinamento. As pessoas não estão acostumadas a receber treinamento, ponto final. Na grande maioria dos restaurantes, a não ser os restaurantes de grandes cadeias, a não ser os hotéis grandes que já tem uma estrutura que dá treinamento continuamente para as pessoas, mas a grande maioria dos restaurantes independentes não está acostumada a dar treinamento para sua galera. Não tem as ferramentas para dar treinamento para sua galera. Não sabe como dar treinamento para sua galera. Isso é muito importante. Essa é uma ciência que você tem que aprender. Se você toca uma operação, você tem que mostrar para sua galera o que é um bom serviço. Você tem que fazer um ensaio, você tem que fazer um teatrinho, você tem que falar, olha, eu sou o cliente, você é o funcionário, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes até dar bom, até ficar legal, até esse teatrinho ficar tão bom que você vai conseguir replicar ele ali na frente. Como é que a gente vai tirar uma comanda? Vamos fazer um ensaio? Vamos fazer 10 tiradas de comanda aqui para ter certeza que você está tirando a comanda legal, com um sorriso na cara, repetindo o que o cara está falando para ter certeza que não escapou nenhum detalhe do pedido dele. Isso é treinamento, é ter o hábito do treinamento, é ter pessoas capacitadas na sua operação para dar o treinamento para cada um dos funcionários que chega novo na sua operação. O cara chegou agora, você contratou o garçom novo, ele não é obrigado a saber do seu sistema, ele não é obrigado a saber quais são as suas expectativas, quais expectativas do cliente tem quando ele chega lá. É sua obrigação como operador dar esse toque para a pessoa, é sua obrigação como diretor, como gerente, como responsável, como métrico daquela operação, de destrinchar o passo a passo daquele atendimento em passinhos menores, sabe? Cada passinho que o cara tem que dar naquele atendimento da mesa, você tem que separar num passinho pequeno e treinar cada um desses passinhos com a pessoa e só soltar ele no salão quando você perceber que ele está preparado. E se tiver que fazer teste com essa pessoa, você faz teste com essa pessoa, sabe? Testezinho mesmo. Eu acabei de falar com você, eu fiquei aqui 2 horas dando treinamento para você, tá aqui um teste que eu preparei para saber se você aprendeu tudo que a gente conversou. Faz aqui, aí o cara faz o teste, ele falou, putz, você acertou 60%, cara. Não dá! Eu vou falar mais uma vez, cara, você vai fazer o teste mais uma vez. Se você não acertar 90% do teste de tudo aquilo que eu falei, você não está preparado para fazer o serviço ainda. E se o cara não está preparado, não solta ele ainda. E se o cara está lá 3 semanas e não conseguiu ainda chegar nos 90%, não é aquele cara que você tem que soltar no seu serviço, que você tem que deixar solto, não é aquela pessoa que você tem que contratar. Talvez você tenha que se livrar daquela pessoa o mais rápido possível, porque ela não está preparada para atender um cliente na sua operação.
Então são essas coisas que a gente tem, sabe? É tudo básico, é você olhar, se colocar na pele do cliente e falar o seguinte: como é que eu gostaria de ser atendido aqui? Aí depois você se coloca na pele do funcionário e fala assim: como é que eu aprendo isso passo a passo, passinho por passinho, etapa por etapa? Entendeu? Aí você destrincha cada uma dessas etapas e cria um treinamentozinho para cada uma dessas etapas. É assim que a gente faz para ter um serviço 5 estrelas. E quando eu falo 5 estrelas, não é caro, não é a gravata borboleta, sabe? Não é um paletó, não. O serviço 5 estrelas é um serviço carinhoso, é um serviço atento, é você estar ligado, o que o cara está precisando na mesa 5, cara, faz uma leitura por cima do salão, você sabe que o cara da casa 5, cara, qualquer cliente que entra no restaurante, que senta numa mesa, olha assim, você vê os outros clientes que estão precisando de assistência, é só você esticar o pescoço. Agora, por que muitas vezes o cara que está trabalhando naquela operação não faz isso, não estica o pescoço e vê qual cliente que está com um sinal assim? Não, o cara sai de uma mesa, abaixa a cabeça, vai lá para a cozinha e aí tem um cliente numa mesa e fala: putz, o cara me perdeu. Lógico, por quê? Porque o cara não olhou para trás. E aquela visão periférica, aquela visão de helicóptero do salão, o tempo todo mundo está treinado, né, para isso, para ficar ligado na necessidade da pessoa. O cara acabou a sobremesa, tá lá, com um talher colocado no prato e o prato vazio. Aí o garçom passa por aquela mesa e fala: esse cara não percebeu, ele passou pela minha mesa, ele não percebeu que eu terminei a sobremesa. O que você tem que fazer? Qual é o próximo passo? Fica ligado no próximo passo do cliente. O próximo passo é o café. Se o cara tomou a sobremesa, né, já comeu a sobremesa, os talheres estão ali, o prato está vazio, eu estou passando e sou um garçom, o que eu faço? Recolho o prato e falo: um café agora? Dá sequência, dá sequência. Se o cara terminou o prato principal, você vai fazer o quê? Vai oferecer a sobremesa. O cara terminou a sobremesa, você vai oferecer o café. O cara terminou o café, você vai fazer o quê? Posso trazer a conta? Não, você não vai ser indelicado. Mas você vai ficar por ali, você vai pegar o café dele, vai tirar, vai ficar ali. E, cara, você tem que fazer o negócio andar, você tem que fazer a operação andar, porque outro cliente tem que sentar naquela mesa. É assim que a gente ganha dinheiro no restaurante, rotatividade. Para isso o garçom tem que ser eficiente. Para isso o maître tem que ficar ligado qual é o próximo passo. Para isso o proprietário tem que ter uma visão de helicóptero no restaurante, olhando o que está acontecendo. Então você percebe como é um monte de detalhe que a gente tem que ficar ligadaço para que a gente tenha um bom serviço no nosso estabelecimento? Cara, é isso, é detalhes. Então eu criei um método para tudo isso que eu estou falando para você. Existe um método e eu quero compartilhar com você essas coisas todas, mas para isso você tem que me seguir lá no Instagram, @nacozinhadopolite. Tira um print disso aqui, não sei qual plataforma você está me escutando, mas tira um print, compartilha lá no Instagram, me marca @nacozinhadopolite no Instagram, e aí a gente vai conversar, eu vou te ajudar a resolver os seus problemas, tá? Você tem que me marcar e aí a gente vai começar a conversar e eu vou te ajudar com o meu método, tá? Vai dar bom.